Ok, vamos lá. The Boys, Invencível, todo o universo cinematográfico do Zack Snyder, Poder Sem Limites, Injustice, Piada Mortal, Batman filme, Pacificador, Logan, Vingadores Ultimato, Hancock e Internet o filme. Sabe o que todos eles têm em comum? Todos eles tiveram uma única inspiração. Essa ideia de heróis mais humanizados, algo muito mais sentimentalistas ou até mesmo agressivo, não é uma ideia muito atual, mesmo que tenha sido saturado por essa ideia de trazer heróis para algo menos fantasioso e colocar eles em algo mais humanizado e real, com problemas, medos e principalmente erros questionáveis, tem que se agradecer a um único homem, Alan Moore, um dos quadrinistas mais conceituados de todos os tempos, responsáveis por obras como A Liga da Extraordinária, que tem um filme merda, Constantine, que depois também virou um filme merda, V de Vingança, que teve minimamente uma qualidade, mas continua um filme merda, e por fim, Watchmen, que também tem um filme merda. Para você se falar de Watchmen, você primeiro tem que entender a sua importância. Os quadrinhos de super-heróis surgem ali em meados dos anos 30/40, sendo utilizados principalmente como propaganda política para os Estados Unidos contra a Alemanha do Bigodudo. Essas histórias envolviam ideias mais rasas, onde era só um super-homem sendo foda pra caralho, e lutando contra cientistas malucos querendo destruir a Terra, ou alguns bandidos aleatórios fazendo bosta, ou até mesmo o Capitão América batendo em nazista. Mas dos anos 50 tudo meio que muda. Um psiquiatra desenvolveu um livro chamado A Sedução dos Inocentes, que dava uma boa criticada na relação dos quadrinhos da Marvel DC para as crianças, falando que os quadrinhos eram muito violentos e davam uma baita má influência, criando assim a cultura woke, a CCA, ou como meu belo inglês, Comic Code Authority. Basicamente, as editoras da época, para tranquilizar os pais, acabavam se autocensurando, evitando temas como, por exemplo, a violência, armas, drogas, criminalidade, e trocando tudo isso para aquela coisa bem mais mágica e fantasiosa que você provavelmente entende como super-heróis. Mas, nos anos 80, chega ele, o bruxo, o mago, quebrando todo mundo, botando pau na mesa, cagando regra de petista. E foi aí que ele mostrou ao mundo. Alan Moore apresentou The Watchmen. The Watchmen é foda pra caralho, luta pra cacete, crítica social, personagens profundos e tem sexo nesse quadrinho. Tudo que um jovem adulto estranho com tatuagem do Berserk no pescoço e toda a coleção do Evangelho no armário gostaria. Mas, antes de eu te contar sobre o livro de Watchmen, acho bom te dar um melhor contexto sobre a obra, e sendo mais específico, contando sobre a biografia do Coruja, ou Sob o Capuz. Durante os anos 30, 40, os Estados Unidos sofreu algo que foi chamado como a Grande Depressão. Para se ter contexto, após a Primeira Guerra Mundial, a Europa inteira estava basicamente fodida. E a grande imagem que dominava o mundo era o famoso sonho americano. Ruas inundadas de carros dos mais novos modelos, tecnologias e alimentos em abundância, o que não faltava para os Estados Unidos na época era dinheiro e poder. Seguindo esse sentimento americano, eles desenvolvem a Bolsa de Valores, uma compra e venda de ações e lucros de grandes empresas baseadas exclusivamente no quanto aquela população acreditava que ela valia. E isso incrivelmente dá muito certo. Basicamente 60% da população colocava quase toda a sua economia nisso. E um dia completamente aleatório, tudo acaba. As pessoas não acreditam mais na bolsas e desesperados tomam as ruas. Pessoas que tinham quase 100 mil dólares em ações vendiam apenas por 500 dólares. Sem aposentadorias, economias e segundos planos, a população mergulhou em um caos absurdo e uma depressão mais profunda, fazendo assim uma sociedade sozinha e principalmente sem esperança. A ideia do crime até aumentou, mas o que você ia roubar se geral tá pobre? O crime organizado em específico deu uma grande aumentada. As pessoas não levavam mais a sério trabalhos convencionais porque eles não pagavam o suficiente e tiveram que encontrar outras maneiras de fazer o seu dinheiro. Mas foi aí que em 1938, do completo nada, um louco utilizando uma máscara que parece mais um saco de lixo e uma corda de BDSM simplesmente decide ser na porrada com 3 bandidos. O impressionante é que ele ganhou. Ao verem isso, a grande mídia começou a chamar ele de Justiça Encapuzada, sendo assim o primeiro vigilante surgindo, ou melhor, o primeiro Watchmen. Depois desse caso singular, outras pessoas começaram a se inspirar e querer seguir os mesmos passos, como por exemplo o Coruja, que é o autor dessa biografia que a gente está utilizando como base. Ele era apenas um policial viciado em HQ de super-heróis que gostava dos assuntos. A Espectral, uma mulher muito famosa, principalmente pela sexualização em volta dela, que 75% teriam um OnlyFans no dia de hoje. O Mortman, que era um playboy comunista que depois de ser perseguido pelos seus ideais de esquerda começou a ficar maluco. A Silhouette, uma mulher lésbica que foi expulsa do grupo apenas por ser lésbica, mas ela lutava contra o tráfico infantil, que é algo bem da hora.
o Dollar Bill, que tem um cara que teve a pior morte que eu já vi na vida. E uma vez eles contrataram um Dollar Bill pra um banco, e quando ele foi assaltado, a capa dele prendeu naquelas portas rotatórias e ele morreu de bala. Tinha um comediante, que era um simples jovem garoto de uns 16 anos, absurdamente louco e psicopata. E por fim, o Capitão Metrópole, um ex-militar com grandes experiências e junto de toda essa rapaziada, decidiu desenvolver os Minutemans, ou em português, os Homens Minutos. E de resumo, foi uma merda. Primeiro que era mais uma boy band de malucos do que exatamente um grupo de super-heróis. Durante os anos 39 a 41, o grupo até que ia bem. Eles faziam muita propaganda, muito dinheiro, muitas publicidades e lutavam de vez em quando com pequenos grupos de criminosos. O problema é que estamos nos anos 40. Como eu disse anteriormente, a Silhouette era uma mulher lésbica e por estar em uma época muito conservadora, ao descobrirem isso, ela simplesmente foi expulsa do grupo, que, em algum tempo depois, foi caçada e morta por homofóbicos. E o problema é, o Justiça Encapuzado e o Capitão Metrópole, que são basicamente os líderes, né, o Batman e o Superman desse grupo, são um casal gay que não se assumiu. E mesmo sendo um casal gay, decidiram expulsar a mulher lésbica. E isso nem foi o pior caso que aconteceu entre eles, porque 1 ou 2 anos antes da expulsão da Silhouette, o comediante, aquele moleque arrombado que na sua época tinha uns aproximadamente 18, 19, 20 anos de idade, estuprou a Espectral. E um ano seguinte, em 1942, a Guerra Mundial se tornou muito mais intensificada, fazendo que muitos heróis restantes ali participassem de propagandas de alistamento e principalmente algo pró-guerra. Principalmente o comediante, que se tornou um afiliado do exército dos Estados Unidos. Essa grande imagem de um momento muito agressivo, muito demoníaco, fez o grupo perder muita relevância sobre as outras pessoas. E óbvio, todos os casos de escândalos, como uma mulher lésbica sendo morta e uma das integrantes sofrendo aquilo. E em 47, quando eu disse anteriormente, o Dollar Bill morre, deixando cada vez pior a imagem dos Homens Minutos em relação à sociedade. E depois da guerra ter acabado, no início dos anos 50, meio que se levanta outro medo, agora o medo do comunismo. E nesse momento onde os Minutemans já estavam ficando menos falados, né, estavam perdendo o hype, que começou o famoso movimento marcatismo, que era um movimento muito ligado ao governo americano, com medo de ter pessoas ou espiãs comunistas dentro do seu país, fazendo basicamente uma caça às bruxas, só que de comunistas pelo país. Então, todos os heróis por lei tiveram que revelar sua identidade para o governo para garantir que eles não eram de esquerda. Menos o comediante, porque já estava no governo, e o Dollar Bill e a Silhouette, que estavam mortos. E o Justiça Encapuzado, ele só fugiu para não mostrar o rosto dele. E foi aí que desandou por completo. O grupo já tava uma... 2 morreram, o comediante é um arrombado e o Mortman ficou maluco por ser realmente comunista. Por ele ser de esquerda e ter muitas relações comunistas, ele ficava com um medo gigantesco dos Estados Unidos invadir sua casa e acabar matando ele ou coisa do gênero. Então todo mundo desandou. E a Espectral, pra piorar, ficou grávida. Basicamente foi aí, em 1950 e 52, que os Minutemans acabaram. Até o surgimento do Dr. Manhattan. Um jovem cientista acaba tendo algum acidente no seu trabalho e se torna Deus, quase de uma maneira literal. O Dr. Manhattan tem um poder absurdo de acabar com qualquer guerra. Ele faz tudo o que ele quer, como ele quer, ele sabe de tudo, ele está em todo lugar, ele conhece tudo. Eu não consigo encontrar outra palavra a não ser Deus. E isso causa um puta problema político no mundo, porque agora os Estados Unidos têm a maior arma da história da humanidade. Tanto que tem uma frase muito foda pra você interpretar como o mundo viu Manhattan, que é: Deus existe e ele é americano. Uns 2 anos seguintes a isso, simplesmente o Coruja publica sua própria biografia, o famoso livro Sobre o Capuz, contando todos os podres da sua vida como super-herói. Mas meio que ninguém dá bola e começa a colocar novamente heróis no hype. E ali aproximadamente em 65, 66, se cria mais ou menos os Watchmen, que na verdade se chamavam Crime Busters, mas que se f... eu vou continuar sempre chamando eles de Watchmen, porque Crime Busters é um nome muito merda. Os Watchmen finalmente surgem. O Capitão Metrópole sendo o mais velho, o cara que chamou todo mundo pra isso. O Coruja 2, que é o discípulo do primeiro Coruja, que é um cara meio tímido e parece mais o Peter Parker com uma mistura de Batman. O Rorschach, que provavelmente é o cara mais famoso junto com o Manhattan sobre essa obra, que é basicamente um nazista doente do cara. A Espectral também 2, que é a Laurie, que é a filha da primeira Espectral. O Vedit, que eu vou chamar desse jeito porque o seu nome de herói é horrível de se falar e eu não vou gastar saliva pra isso, mas que ele é basicamente o Homem Perfeito e o melhor personagem dessa obra. Ele é um atleta e tem um título do homem mais inteligente do mundo. Comediante, que ainda continua sendo um doente psicopata e que ninguém gosta dele, mas agora tem o favor do governo ao seu lado.
e o principal, o Dr. Manhattan, mas que ele tava meio cagando pra todo mundo porque ele é Deus. E de resumo, essa reunião da criação dos Watchmen não funciona. O comediante ri na cara de todo mundo e principalmente manda uma real meio cabulosa. Não tem como um bando de pessoas lunáticas com sonhos infantis e roupas mais estranhas ainda conseguir acabar com tudo isso simplesmente matando um traficante ou outro no meio da esquina. O problema é muito mais estrutural e um puta de um governo e sistema que incentiva esse problema. Geral meio que concorda, porque não tem meio como ir contra isso, é a real verdade, né? Essa é a grande piada do comediante, mas todo mundo fica meio quieto sobre isso e a sociedade em geral considera que eles são uma equipe. Então os Watchmen surgem entre aspas nesse momento. Isso funciona de 66 até 71. Nessa época, o Vedit meio que percebeu que ele não precisava mais disso, se aposentou, mostrou seu rosto pra geral e se tornou milionário vendendo bonequinho. O Coruja 2 e o Rorschach se tornaram uma dupla dinâmica e começaram a bater em uns caras meio foda-se. O comediante participa em guerras, principalmente a Guerra do Vietnã, onde ele fez uma chacina de criança. E o Dr. Manhattan manda geral tomar no cu e se instaura uma falsa paz mundial. O problema é, como eu disse, o Dr. Manhattan ele é um ser muito acima dos outros, então ninguém tem muita coragem de cometer um crime ou cometer uma guerra, sabe? As únicas guerras acontecem exclusivamente por causa dos Estados Unidos. E sem crime, pra que existem heróis, não é mesmo? Acontecendo assim, em 1971, a primeira greve da polícia, e foi uma greve muito cabulosa. A sociedade não se sentia tão segura assim com um bando de caras mascarados batendo em criminosos à torta direita, forçando assim o presidente a criar a Lei Kane, que em 1975 proíbe os vigilantes. Fazendo o Coruja e Spectral se aposentarem e largarem essa vida, o Dr. Manhattan fica com a Spectral trabalhando pro governo, Vedit assume sua identidade, como eu disse, e fica bilionário, e o comediante, depois de fazer 47 chacinas vietnamitas, meio que se torna um herói americano. E o Rorschach meio que ele vai embora porque ele cagou pra essa lei e continua sendo um vigilante, só que dessa vez um criminoso. E isso, depois de todo esse imenso e longo contexto, a história de Watchmen finalmente começa. Você vira sua primeira página e você se depara com o comediante sendo assassinado. Capítulo 1, Watchmen. Diário do Rorschach, 12 de outubro de 1985. O Rorschach ainda continua agindo como vigilante e decide dar uma investigada sobre esse assassinato. A suspeita mais lógica é simples. Alguém, por algum motivo, quer matar todos os ex-vigilantes. Mas a questão é como e por quê. Esse cara simplesmente matou um vigilante. E mesmo sendo velho, a gente tá falando do comediante. Ele é um herói de guerra que já matou inúmeras pessoas. Não é qualquer um que consegue bater de frente com ele. E outro ponto é, diferente do Vedit e do Manhattan, que tem suas identidades expostas ao público, o comediante não era assim. Ninguém na verdade sabia quem era o comediante. Então, como ele conseguiu matar esse cara e como ele sabia que esse homem era o comediante? O Rorschach, cheio de dúvidas, não tinha pra onde ir, mas tinha com quem falar. Então, ele decide conversar com a sua antiga dupla, o segundo Coruja, ou, aqui como vimos e eu vou utilizar bastante, o Danny. Ele fala de um jeito super agradável e nem um pouco estranho. Rorschach só invade a casa do Danny, rouba seus feijões e come ele cru. Ele até tenta chamar o Danny para uma nova ação, para voltar aos velhos tempos, mas o Coruja caga pra isso. Ele não tem mais o tesão de antigamente. Diário do Rorschach, 13 de outubro de 1985. Rorschach, sem muitas pistas, decide interrogar do jeito bem gentil, para se dizer o mínimo, um bar de ex-criminosos, mas não consegue muita coisa. Decide então visitar e alertar o Vedit, o famoso homem mais inteligente do mundo. Eles até tentam teorizar uma possível briga política, afinal estamos falando sobre a Guerra Fria e o auge dela. Os soviéticos poderiam tentar matar o comediante apenas com uma jogada de abaixar o poder americano e a influência dele sobre o mundo, mas isso é basicamente impossível, visto que os Estados Unidos ainda tem o Dr. Manhattan perto deles, então ninguém quer comprar uma guerra contra eles. Depois dessa conversa não levar a lugar nenhum, você consegue ver exatamente quem que é o Rorschach e por que ele é tão esquisito, sendo que depois que ele conversa com o Vedit, ele simplesmente lança um "fiquei com gosto ruim na boca", provavelmente por ele ser homossexual. E para finalizar a visita aos seus velhos amigos, ele vai direto e conversa com o Dr. Manhattan e a Spectral no meio de uma base militar, que agora se chama Lowry. Ele até tenta pedir ajuda pro Dr. Manhattan para saber o que aconteceu, quem matou, afinal estamos falando de um deus, mas nem ele mesmo sabe. Afinal, uma parte do futuro dele está embaçada, ele não sabe o que está acontecendo, ele não consegue ver essa parte do futuro. E como a Laura, que é a mulher dele, não gosta tanto assim do Rorschach por ele ser um esquisito, ele simplesmente é mandado embora.
Capítulo 2, Últimas Risadas. Este novo capítulo conta sobre o enterro do comediante e serve mais para dar um pouco de flashback e mostrar o quão deplorável era esse homem. Como por exemplo aquilo que eu já falei anteriormente, onde o comediante tenta estuprar a Espectral. E isso é uma das primeiras páginas do quadrinho. E eu só vou aproveitar e falar que cena merda é essa no filme. No quadrinho vocês vão perceber que o Alan Moore tem total cuidado sobre esse tema. Em nenhum momento ele menospreza a vítima, questiona ou a humilha, ou até mesmo nunca sexualiza essa cena. Isso é normal, né? Então, pro Zack Snyder parece que não. No filme, o começo dessa cena é algo completamente absurdo e extremamente detalhado da Espectral se trocando. E eu nem posso mostrar pra vocês. Depois tu vê o comediante e começa a passar a mão nela de uma forma completamente nojenta, um silêncio do caralho. E eu juro, se eu pegar só essa cena em específico e mostrar pra vocês, vocês não vão saber de qual site eu tirei isso. E eu não culpo vocês. Bom, para contexto, isso aqui não acontece nenhuma penetração, felizmente, e o Justiça Encapuzada desce a porrada nesse cabaço. A outra lembrança muito importante é a do Vedit. Naquela época que eu contei anteriormente da tentativa de criar o SWATman, daquela reunião que deu tudo errado. Foi basicamente o que eu já disse anteriormente. O comediante vai lá, ri da cara de todo mundo e manda a real. Não tem como um bando de maluco de roupinha de super-herói querer acabar com a crise do mundo, sendo que os problemas são muito maiores do que eles. Mas principalmente, tem chance de acontecer só uma guerra mundial e tudo isso acabar. Eles não podem fazer nada contra isso. A próxima é do Dr. Manhattan, quando ele estava junto com o comediante no Vietnã, lutando pela liberdade. Onde aparece alguma mulher vietnamita que o comediante engravidou durante sua estadia lá dentro. Falando que ele não poderia ir embora porque, bom, ela tá grávida dele. Mas pro comediante isso não importa. Ele simplesmente vai e atira na cabeça dessa mulher, matando ela e o seu filho. E obviamente ainda, né, o John, né, o Dr. Manhattan, tem uma reação de espanto. Só que o comediante olha pra ele e fala: você é Deus. Você podia simplesmente só destruído essa minha bala e nada disso poderia ter acontecido. Você poderia teletransportar a mulher, mas você não fez isso. Você só ficou olhando. Afinal, você não se importa com os seres humanos. E a última memória acontecendo é a memória junto com a do Danny, onde, para tentar parar alguns manifestantes daquela briga de greve com os policiais, o comediante simplesmente começa a atirar neles no maior foda-se possível. Diário do Rothschild, 16 de outubro de 1985. Bom, Rothschild decide dar uma olhada e falar com um antigo vilão, Moloch. Moloch era um antigo vilão de todo mundo, mas principalmente do comediante. Mas depois de passar quase todos os anos 70 na prisão, ele volta como um senhor normal, mas com uma notícia bem aleatória. Do nada, no meio da noite, o comediante aparece para ele, sem máscara e chorando, muito desesperado e muito bêbado. Falando nada com nada, e o máximo que dá pra tirar disso é que tem uma suposta ilha de cientistas e artistas construindo algo tão assustador que o homem que fez tudo aquilo chorava igual uma garotinha de desespero. E a outra parte, mais importante ainda, é que Moloch está tomando remédios contra o câncer. E isso vai ser bem importante lá no final do livro. Capítulo 3. Deus está decepcionado e sozinho. No dia seguinte temos uma cena extremamente sexualizada no filme, e bem diferente dos quadrinhos para dar contexto, onde a Laurie fica muito puta com o Dr. Manhattan por preferir trabalhar naquele negócio com o Vedit do que fazer sexo com ela. Por isso e outros motivos, como por exemplo o Dr. Manhattan parecer não se importar com os seres humanos, como disse anteriormente, a Laurie decide terminar as coisas ali mesmo. Ela vai até a casa do Danny, enquanto Manhattan tem que dar uma entrevista para todos os Estados Unidos. Nessa entrevista, vimos algumas perguntas meio americanas demais. Tipo uma mulher perguntando se o Afeganistão pode fazer algo e se ele fizer, o Manhattan poderia parar eles. Tipo, guria, tem literalmente Deus na sua frente. Relaxa um pouco de guerra, que medo é esse? Mas outras perguntas muito interessantes foi feita por outros jornalistas, o Doug Hout. E a pergunta é basicamente uma afirmação, com toda aquela pressão de jornalista da Shockey, onde ele comenta que um amigo próximo do Dr. Manhattan antes do acidente teria morrido estranhamente de câncer alguns anos atrás. Não só ele, mas como eu disse, o próprio Moloch também acabou contraindo câncer. Até mesmo sua ex-namorada também está com câncer e tem apenas 6 meses de vida.
Bom, você não é tão burro e notou o padrão. Lembrar da sua ex, principalmente tendo a dúvida de ter colocado ela no corredor da morte, junto com dezenas de jornalistas o sufocando, faz Manhattan surtar completamente, fazendo todo mundo se teletransportar pra casa do cara. Agora, sem o seu relacionamento com a Laurie, a sua ex, basicamente em 6 meses de vida, não tem por que ele continuar aqui. Dr. Manhattan abandona o planeta Terra e decide se teletransportar para Marte. E foi assim que seu maior protetor saiu do planeta, dando liberdade para a União Soviética invadir o Afeganistão, tirando toda aquela paz estabelecida pela presença dele. E não só isso, mas além do Afeganistão, o Paquistão também. Na verdade, o governo americano tem tanto medo disso, afinal estão sem a presença do seu maior exército, que em questão de semanas, provavelmente a União Soviética pode dominar toda a Europa Ocidental. E o maior problema é, a presença do Dr. Manhattan não servia para impedir uma guerra armada, mas sim para impedir uma guerra nuclear. Em 7 dias, provavelmente um dos dois países terá que fazer seu primeiro movimento, e esse movimento pode ser o último para os dois. Capítulo 4, O Relojeiro. Esse capítulo começa com uma bomba, não literalmente, mas sim como obra-prima literária. Simplesmente o melhor monólogo que o Dr. Manhattan já conseguiu nos proporcionar, e eu vou deixar vocês contemplarem isso. The photograph is in my hand. It is the photograph of a man and a woman. They are at an amusement park in 1959. In 12 seconds' time, I drop the photograph to the sand at my feet, walking away. It's already lying there, 12 seconds into the future. 10 seconds now. The photograph is in my hand. I found it in a derelict bar at the Gila Flats test base 27 hours ago. It's still there, 27 hours into the past. In its frame, in the darkened bar, I'm still there, looking at it. The photograph is in my hand. The woman takes a piece of popcorn between thumb and forefinger. The Ferris wheel pauses. 7 seconds now. It's October 1985. I'm on Mars. It's July 1959. I'm in New Jersey at the Palisades Amusement Park. 4 seconds. 3. I'm tired of looking at the photograph now. I open my fingers. It falls to the sand at my feet. I'm going to look at the stars. They are so far away, and their light takes so long to reach us. All we ever see of stars are their old photographs. I am 227 million kilometers from the sun. Its light is already 10 minutes old. It will not reach Pluto for another 2 hours. 2 hours into my future, I observe meteorites from a glass balcony, thinking about my father. 12 seconds into my past, I open my fingers. The photograph is falling. I am watching the stars. Halley's Comet tumbles through the solar system on its great 76-year ellipse. My father admired the sky for its precision. He repaired watches. It's 1945. I sit in a Brooklyn kitchen fascinated by an arrangement of cogs on black velvet. I am 16 years old. It is 1985. I am on Mars. I am 56 years old. The photograph lies at my feet, falls from my fingers, is in my hand. I am watching the stars, admiring their complex trajectories through space, through time. I am trying to give a name to the force that set them in motion. Caso que você não tenha entendido e acabou se perdendo, essa foi a melhor forma que eu já vi de explicar uma onisciência própria. Dr. Manhattan, como eu disse, ele não sabe de tudo literalmente, mas sim tudo que acontece com ele. Então se ele viu aquilo, ele vai saber e vai viver tudo isso de maneiras infinitas ao mesmo tempo. Então a graça dessa cena é que nós vimos 4 tempos em apenas um momento. Esse capítulo inteiro serve mais como contexto de quem foi o Dr. Manhattan, principalmente antes do acidente,
acidente do que qualquer outra coisa. O Dr. Manhattan, ou melhor, John, tinha um pai relojeiro, aqueles caras que fazem relógios. Mas depois de descobrir que a teoria do Einstein provava que o tempo era relativo, ele entendeu que o trabalho dele não servia de nada e obrigou o filho a seguir uma carreira que tinha futuro. E por isso John se tornou PhD em física. Sendo apresentado por Wally Weiner, sim, o mesmo cara que no capítulo anterior falou que morreu de câncer e que acabou depois conhecendo a sua amada, né, a famosa Jane Slater. Até que depois de vários encontros, um relacionamento bem estruturado, o John esquece um relógio que é meio que para ser um presente, uma coisa do gênero, dentro de uma câmera bem perigosa. Eu vou resumir com isso. Como todas as histórias de super-heróis que sempre envolvem algum acidente radioativo, o Dr. Manhattan não era diferente. John acaba sendo preso nessa própria câmera e sendo explodido em um único segundo. Mas, estranhamente, dias após dias, algumas criaturas bem bizarras vão aparecendo aos poucos. O primeiro foi todo o sistema nervoso. Depois, no meio do nada, todo o sistema circulatório. Depois, músculos e ossos. Até finalmente, no meio da cozinha, um corpo inteiro. E foi aí que John se apresenta ao mundo como Dr. Manhattan. Esse cara é um doente. Ele começa a ser um escroto e perde muito um senso de humanidade e fica mais vigiando o que está acontecendo e seguindo o fluxo natural do tempo do que realmente fazendo algo. Tipo, tem um momento que a mulher dele olha nos olhos dele e está totalmente triste, porque tipo, cara, que porra é você? Meu namorado virou um deus. E questiona, né, se eles vão ficar juntos pra vida inteira, e o John sabe que no futuro não, no futuro ele vai ficar com a Espectral, mas mesmo assim ele mente, porque ele sabe que o caminho até esse futuro ele tem que fazer esse papel, ele meio que sempre anda fingindo suas ações. Como eu disse, ele se encontra com a Laurie, né, a segunda Espectral, ali na reunião a ideia de criar os Watchmen, e o grande problema é que ela tem 16 anos. Com o passar do tempo, o Manhattan se torna o maior herói, o maior super-herói do mundo, bem entre aquele período pós-Minutemen e pré-Watchmen, meio que ele foi o único herói nesse momento direito. Mas isso não foi tão bem visto pelos heróis. Tanto que o próprio Coruja, o primeiro dessa vez, fala que sua aposentadoria tem muito a ver com o surgimento deles. Afinal, para que serve um bando de esquisito fantasiado se você tem um homem que consegue destruir um tanque, uma bomba atômica em 2 segundos? Tipo, eles se tornaram completamente inúteis. E não só como uma ideia de super-heróis, mas também como pessoas. O próprio Coruja fala que ele é muito fã de carros, desde criança ele trabalhava em oficinas, e agora que ele vai se aposentar, ele quer muito abrir sua própria oficina de carros mecânicos e tudo mais. E o John fala, não investe nessa merda não, tudo que você aprendeu vai ser meio inútil, porque carros elétricos vão ser o futuro, e eu vou resolver esse negócio em 2 anos, vai ser só carro elétrico e ninguém vai usar as merdas que você sabe. O Manhattan, como eu disse, ele caga pros seres humanos, ele nem tenta esconder isso, tanto que o pai dele, que era um homem super importante para sua criação como homem, morreu 10 anos depois do acidente, achando fielmente que o seu filho tinha morrido nele. Mesmo John sendo literalmente um deus e podendo teletransportar para qualquer lugar do mundo, ele não teve sequer a vontade de se teletransportar pro seu pai e falar o que aconteceu, porque para ele aquilo não importa. E quando ele descobre que a Laurie quer terminar com ele e não suporta mais ele, e sua outra mulher que ele se importava, que é a Jane, está quase morrendo por culpa dele, é por isso que ele surta e se teletransporta para Marte. Capítulo 5, Atrás de Você. Diário do Rorschach, 21 de outubro de 1985. Depois que a gente vê o Rorschach fazendo um interrogatório bem amigável com o senhor de idade, conseguimos ver como o mundo está levando essa possibilidade de uma nova guerra mundial. 2 detetives mesmo estão investigando um único homem que só pelo medo de uma possível guerra começar, se matou e levou seus 2 filhos juntos. E isso não vai parar de acontecer. Mudando o cenário, mas não a ideia, podemos ver o Vedit na sua empresa, que de maneira completamente repentina, outra pessoa tenta o assassinar, mas por sua experiência em combate, ele consegue domar muito mais fácil esse bandido. Mas o grande problema é que tal assassino acaba engolindo alguma pílula de veneno e acaba se matando sem nos dar uma resposta. Mas o bizarro mesmo desse capítulo é que aqueles mesmos 2 detetives que eu falei anteriormente acabam recebendo alguma dica de um homem completamente anônimo, que fala alguma coisa do Rorschach e sua localidade. Agora, olhando para o Rorschach, vimos que ele decide visitar o Moloch porque recebeu um papel dizendo que ele tinha se lembrado de algo, provavelmente falando sobre o comediante. Mas chegar em sua casa, a única coisa que encontra é o Moloch com uma bala na cabeça e um grupo inteiro da polícia cercando sua casa. Ele até tenta fugir de maneira desesperada, mas a polícia finalmente nas histórias em quadrinhos é mais esperta, pegando ele e removendo seu rosto. E sendo honestamente, essa é a única cena que eu prefiro mais no filme do que no quadrinho, porque tem muito mais sentimento no filme.
Um fato meio foda-se é que durante o quadrinho o Rorschach vai aparecendo meio que segurando uma placa de fim dos tempos. Eu não achei isso tão impactante pra ficar contando pra vocês, mas é o que acontece. Capítulo 6. A morte e nascimento de Rorschach. Anotações do Dr. Malcolm Long, 25 de outubro de 1985. Rorschach acaba sendo preso e, ironicamente, sendo posto para fazer um teste de Rorschach. Esse teste é aquele onde é apresentado para o paciente algumas manchas, e o próprio terá que dizer o que aquilo significa. Ele é muito baseado na teoria de projeção criada por Freud, o pai da psicanálise, que diz que o humano, por um sistema de segurança, projeta nas outras pessoas seus maiores medos. Com esse teste podemos entender mais sobre sua vida. Rorschach era um garoto muito pobre chamado Walter. Walter tinha uma mãe que era uma prostituta e nenhuma figura paterna. E não só isso, mas sua mãe o odiava e o batia constantemente. Provavelmente por isso ele tem tanto ódio da sexualização do mundo. Por ser pobre e filho de uma prostituta, as outras crianças do bairro o viam como alvo fácil para bullying, fazendo Walter perder toda a sua esperança na humanidade naquele momento e se tornar uma pessoa muito agressiva, até se tornar Rorschach, onde ele pega um tecido criado pelo próprio Dr. Manhattan para outra mulher, que simula algumas manchas, parecendo muito o teste de Rorschach. Só avisando que eu descobri só agora como que fala, que é muito mais Rorschach, não Rorschach, mas foda-se. No início da sua carreira, ele não era tão doentio assim. Ainda existia um certo pico de humanidade. Ainda existia o Walter dentro dele. Até um fatídico dia. Rorschach, indo procurar uma garota, algo bem comum na vida dele, provavelmente sendo apenas um sequestro, entra na casa do sequestrador. E lá, ele encontra alguns cachorros, um forno, uma roupa infantil, mas nenhuma criança. Investigando um pouco mais, ele entende. Não foi um simples sequestro. Ele matou aquela garota e, para esconder sua vítima, deu para os cachorros comerem. Naquele momento, Walter fechou os olhos e foi o Rorschach que abriu. Rorschach matou aquele assassino e seus 2 cachorros. Então, se você é um pouco mais esperto ou não é surdo, notou que tem um Chevrolet Opala 4.0 conhecido como adestrador de xereca da meia-noite, responsável por humilhar crianças sem dente nos maiores campeonatos de arrancadão do Paraná, simplesmente cortando giro no seu ouvido. E pior, isso ficou por todo o áudio do capítulo 7. Eu não sei exatamente o que aconteceu e o porquê isso aconteceu, mas para não te deixar surdo ou com uma enorme depressão, eu vou resumir um dos capítulos mais importantes de uma maneira muito mais rápida. Nesse capítulo acompanhamos apenas o Danny, o antigo coruja, e a Larry, a antiga espectral, que estão morando juntos e tendo um relacionamento. E isso não acontece do nada, honestamente vai se construindo de maneira bem lenta e por isso eu fui tirando isso dos outros capítulos. Só que o grande problema é que na hora H, no momento certo, por causa do medo de uma guerra nuclear iminente, a pipa do vovô não sobe mais. Ou em outras palavras, o Danny fica broxa. Ou em melhores palavras, e você vai entender depois, o Danny fica impotente. Para tentar alterar isso, o Danny e a Lauren decidem mudar as coisas e voltar a ter uma única noite de patrulha, onde eles pegam simplesmente a porra de uma nave fudida e vão salvar uma rapaziada em um prédio em chamas. Honestamente dá tudo certo e esse capítulo nem é tão interessante sem ser o fato do Danny ser broxa. Mas como eu disse, dá tudo certo e com o uniforme e a confiança que o Coruja conseguiu, eles finalmente fazem sexo. Capítulo 8. Reencontros e despedidas. Com a volta aguda dos seus dias de glória, Danny não sossega e tenta investigar melhor esses ataques. Não só isso, mas principalmente aquelas acusações estranhas de câncer contra o Dr. Manhattan. Afinal, a Laurie passou a vida inteira com ele e ela não está com câncer. Estranhamente, todas aquelas pessoas citadas de terem essa doença foram contratados por uma pequena empresa, chamada Dimensional Developers. E essa empresa, esse projeto, está sendo financiado por outra companhia, chamada Pirâmide Entregas. E seu primeiro passo para desvendar esse mistério é descobrir como soltar o Rorschach. Na prisão ele tá se dando bem, ou quase. Afinal, muitos dos presos ali foram sentenciados por causa dele ou de outros vigilantes, incluindo o grande figura, que não é tão grande assim e estranhamente me lembra muito Bolsonaro, só que mais velho. Eles decidem criar toda uma rebelião para aproveitar esse único momento e matar o Rorschach ao meio do caos. Mas óbvio que não seria tão fácil. Coruja e Espectral aproveitam a escuridão para tentar achar ele.
E conseguem, afinal o Rorschach dá um pau em todo mundo que tá ali dentro porque esse cara é um maníaco assustador. De volta para sua casa, tentando sair ali o mais rápido possível por estarem com o fugitivo, Laurie se depara com o Dr. Manhattan no seu quarto, esperando. Ele já viu aquele futuro e sabe que ela quer falar com ele, e ele só vai conversar com ela em Marte. Então é um estralar de dedos com a polícia batendo na sua porta, Manhattan e Laurie se teletransportam para Marte. Enquanto isso, o Danny e o Rorschach fogem utilizando a nave da Coruja que eles têm. As suas descobrem a rebelião na cadeia e que o Coruja tirou o Rorschach da prisão. E as pessoas não gostam nem um pouco disso. Já não tem uma boa relação com os vigilantes, e um pequeno grupo de delinquentes decide fazer algo bem arriscado. Hollis Morrison, o antigo Coruja, o primeiro, que as pessoas não sabem muito bem a diferença, ironicamente morava ao lado do pai de algum deles, e se torna a principal válvula de escape dessa raiva que a população vem sentindo. Na virada do mês, na última hora de outubro, no início de novembro, em 1985. Hollis Manson, o antigo Coruja, é brutalmente espancado e assassinado junto de seu cachorro por um grupo de delinquentes. Capítulo 9. As profundezas de um ser. Depois que John e Laurie chegam a Marte, eles têm uma conversa meio esquisita, muito pelo John ter uma conversa meio unilateral, porque ele já sabe tudo que a Laurie pode comentar com ele. Mas essa conversa ela vem com pontos muito mais interessantes sobre questões de memórias e tempo. Manhattan aproveita dessa discussão para perguntar a memória mais antiga de Laurie, onde ela, com apenas 5 anos, descia a escada abaixo por causa de uma discussão dos seus pais. Lembrando, para quem esqueceu, a espectral, a primeira lá, a Sally Júpiter, é a mãe da Laurie, e seu pai / padrasto, é meio confuso, era seu antigo empresário. Essa discussão é confusa pra caralho, provavelmente por ser uma memória de uma criança e faltar algumas partes e contextos. Mas o que dá pra subentender é que eles estão discutindo sobre aquele caso. Aquele caso. Mas é estranho depois ela falar e defender que alguém foi gentil com ela. E trata isso como fosse uma traição. Essa coisa é muito confusa. Eu mesmo vou deixar pra vocês essa página. É só pausar e ler todas essas páginas aí, porque eu honestamente não entendi. Mas é interessante entender que esse homem, ele não é pai da Laurie, mas sim a Sally teve a Laurie antes de ter um relacionamento com ele, então provavelmente pode ser essa discussão que eles estão tendo. A Laurie não sabe até hoje quem é seu pai. Ela acredita principalmente ser o Justiça Encapuzada, mas como nós já sabemos, é bem difícil isso acontecer. Dr. Manhattan levanta um ponto muito mais sentimental, falando que não importa mais com a Terra, porque as únicas pessoas que ele se importavam, que era a Laurie, sua ex-namorada, uma abandonou ele e a outra tá 6 meses de vida. Mesmo sendo um deus, Manhattan ainda tinha alguns sentimentos. Egoístas pra um caralho, mas um vínculo muito forte com essas pessoas. Mas depois que ele é abandonado e ele não sente mais esse vínculo, não tem por que ele se aproveitar e utilizar os seus poderes para salvar uma terra que ele não se importa. Ele fala que não fez sentido na cabeça dele a beleza do ser humano. Afinal, sem o ser humano, provavelmente a Terra estaria melhor. E começa a apresentar as belezas de Marte sem a interferência humana. Ele utiliza de exemplo um grande canyon que eles estão passando. E é interessante as ações naturais que ele sofreu. Afinal, esse canyon não nasceu desse jeito. Ele era provavelmente um terreno plano. Mas pela erosão, chuvas, nevascas, ventos fortes, ele, de um mundo plano, se tornou algo muito mais bonito e único, muito mais individual. E a Laurie rebate que, nesse ponto de vista, ela também é um grande canyon. Afinal, ela nasceu sem nada. Ela nasceu sendo um ser humano plano, mas que, pelas ideias da sua mãe, o que ela obrigou a ela ser, ela se moldou a outras questões e os sentimentos ruins, as suas nevascas, suas chuvas, moldaram a ela se tornar quem ela é. Durante aquele fracasso que foi a reunião da ideia de criar os Watchmen, a Laurie se encontrou com um comediante e, de assunto resumido, ele pergunta da Sally, a espectral, que é bem arrombado fazer essa pergunta pra ela, e ele fala que ela tem os mesmos olhos e o mesmo rosto, mas o cabelo dela é bem diferente. Até a Sally aparecer e levar a sua filha pra casa. Laurie desiste de ficar perguntando e entrando em ciclos de memórias muito sentimentais pra ela e decide perguntar pro Manhattan qual que vai ser o fim disso tudo. Só que ele diz que não termina bem. E ele acha isso. Estranhamente ele não consegue saber qual vai ser exatamente o futuro disso tudo. Afinal,
Tudo tá meio embaçado pra ele. Provavelmente uma soltada muito brusca de algumas partículas no ar que acabam dificultando a sua memória. Laurie entra em desespero porque a única coisa que o John consegue saber no futuro é que ela vai entrar em prantos com alguma informação e vai voltar pra Terra. Laurie, meio desesperada, tenta utilizar um pingo de desespero e mostrar pro John que vai ter uma guerra. Pessoas vão morrer, provavelmente todas as pessoas do mundo podem morrer, mas o Manhattan não se importa, porque ele mesmo diz: o universo nem vai notar essa diferença. E mostra outra beleza que não depende dos humanos, apresentando os vales Marines, More Canyon de Marte. É algo tão profundo que chega a 8 km de profundidade. E ele se questiona se o coração humano pode chegar a algo tão profundo. E o próprio relembra de uma das memórias de quando a Laurie encontra a primeira vez com o comediante, agora sabendo com o que ele fez com sua mãe. Laurie, ao lembrar dessa cena, surta, por ser algo bem delicado para ela, não aguentando mais ver os tantos vales sem vida. Laurie percebe que ela é como isso, apenas um conjunto de rochas moldados por outras pessoas. As memórias voltam, um ódio maior, principalmente com o rosto do comediante, e seu encontro lá quando criança, sem saber de nada, sendo inocente de tudo. Principalmente quando ele fala que seus olhos são bonitos, o seu rosto lembra da sua mãe, mas o seu cabelo não parece nada com aquele ruivo, esse cabelo. Se você não percebeu, essa é uma forma meio indireta de afirmar que Laurie, na verdade, é filha do comediante. E se você relembrar aquela cena daquele caso, as coisas se tornam bem piores. Afinal, naquele momento, naquela situação de êxito, nenhum momento teve uma penetração. Ou seja, a Laurie nasceu em uma situação com muito mais consentimento entre os dois, o que é bem mais pesado. Capítulo 9.5 Traumas de Sally. Bom, esse capítulo obviamente não existe, mas eu acho que é um tema tão interessante que eu queria muito trazer um ponto desse só pra isso. Como disse anteriormente, Sally tinha sido comediante. O problema é que Sally o amava. Se você notar a cena com atenção, como eu disse, você percebe que em nenhum momento tem algum tipo de penetração. Então Laurie foi concebida em outro momento, um momento com consentimento de Sally. E se olhar para como ela discute com seu marido / empresário, eu não sei direito o que eles são, a forma que ela fala sobre ele ser gentil e coisas do gênero, dá muito um sentimento de proteção a favor dele. Uma coisa que eu não contei para não subir o tempo do vídeo é que em muitos momentos a Laurie e a Sally comentam sobre esse caso e a Sally sempre tenta defender o comediante falando que foram coisas de águas passadas e que ela não entenderia. Parece que a gente finalmente está começando a entender o que ela quis dizer. Uma ideia que eu teorizo, então não é algo da obra original, mas eu penso um pouco nisso, é que Sally viveu no auge da ideia de um sex symbol, como por exemplo a Marlene Morley. Isso tudo surge na década de 20 até 40, onde era muito mais incentivado pela grande indústria, e acima de tudo, muito normalizado a sexualização e objetificação das mulheres nisso. Não à toa, vimos muitas vezes a Sally orgulhosa por ser conhecida como sexy. Tipo, fizeram literalmente um hentai dela e ela sente felicidade com isso, ela guarda como uma recordação boa dos velhos tempos. E outro ponto triste, mas também interessante para a situação, é a questão que a ideia de satisfazer uma mulher na cama é algo muito recente. Para se ter uma relação, no século XIX, lá no finalzinho de 1800, a mulher querer se satisfazer era visto como uma doença. Essa ideia começou a ser debatida só pros anos 30, e sendo uma maneira bem rústica e um tabu muito forte sobre esse tema. Sexo era só pra homem, e era dever da mulher prover isso a ele. Então Sally nasceu muito com essa filosofia, e talvez deve ser por isso que ela ainda mantém um sentimento e uma relação com o comediante. E é assim que um tato, uma beleza, um respeito, Alan Moore comenta sobre esse tema tão pesado. Estamos em 2025/2026. Até hoje, 40 anos depois da obra, temos inúmeras formas de mídia banalizando temas pesados como esse. E ver uma obra que pega temas tão impactantes e até um tempão atrás, tratar tudo isso com carinho, em nenhum momento invalidar a vítima ou justificar o ato, é algo que é bom a gente tirar o chapéu, tá ligado? Agora você pega tudo isso que eu falei e você vai enfiar no seu cu, porque o Zack Snyder cagou pra isso. O diretor que vive em 0.5 simplesmente fez o total oposto. Essa cena do filme parece um filme pornô em alguma aba cosplay, em algum fetiche bizarro. E é por isso e outras coisas que o filme é uma merda. Onde real eu tenho a teoria que o Zack Snyder entra em alguma categoria de cotas para pessoas analfabetas em Hollywood. Porque eu nunca vi um homem conseguir não entender um único personagem em qualquer obra que ele tentou adaptar. Bom, independente sobre esse ponto, John ou Manhattan
Observe esse quebra-cabeça psicológico da dor da Sally e das consequências disso na Lauren, e percebe que a beleza das relações humanas está muito mais nisso, vinculada a como outras pessoas se moldam, e entende algo mais bonito que vales aleatórios em Marte, e decide assim proteger essa individualidade do ser humano. Capítulo 10 – Pirâmide Express. Por mais belo e profundo que seja a conversa entre os dois em Marte, a Terra ainda não parou de andar para sua destruição. Cada vez mais próximos de uma guerra nuclear, isso vai assolando o mundo todo. Rogério e Coruja voltam para o lado sujo da cidade, na esperança de achar alguma dica sobre o suposto assassino do Vedit. E conseguem achar um cara entre eles. Mas, infelizmente, ele não é lá grande coisa. Ele foi basicamente uma ponte de alguém até esse assassino. O objetivo dele, na verdade, era o seu chefe ter entregado um envelope sem mais informações e pediu a ele encontrar uma pessoa que poderia fazer o serviço. E foi isso. Entretanto, a parte mais importante disso é que o chefe dele é coordenador das caixas da pirâmide entregas. Aquela mesmo que patrocinava todo o projeto que estranhamente todo mundo que tinha câncer tinha trabalhado. Eles nem aproveitaram essa informação e ir atrás do Vedit, conhecido por ser o homem mais inteligente do mundo, talvez ele pudesse ajudar. O problema é que chegando lá, ele tinha sumido, ninguém presente. Isso porque o Vedit está literalmente em outro continente, lá na Antártica. Ao vasculharem para saber onde ele está, um computador pedia sua senha. A questão maior que eu não apresentei é que Vedit é aficionado pelo Egito e suas culturas. Não ironicamente, o nome de herói que eu odeio falar é Ozymandias, que, em outros termos, é basicamente Ramsés II, só que em grego, o maior faraó de todos os tempos. E colocando Ramsés II como senha, temos uma notícia não muito feliz. Vedit, na verdade, é o dono das entregas pirâmides. Se descobre junto até sua localização, o seu templo, no meio do Antártico, como eu disse, e lá onde nossa história vai continuar. Se passando até algum tempo, mas que não se tem informação se for um dia ou mais, independente, finalmente tem a chegada de Rochart e Coruja no Antártico. E de maneira não muito boa, mas funcional. E indo capturar o Vedit, o provavelmente maior vilão dessa obra, no estilo mais próximo de um Bomber Cyberpunk ou de, sei lá, Tony Hawk Pro Skater 2. Mas obviamente, Vedit já tá um passo à frente. Capítulo 11 – O mundo escolhido por burros e medos. Vedit já nasceu meio genial. Em suas primeiras provas, as suas notas perfeitas chamavam a atenção, mais do que desejado, pra ser honesto. Foi aí que ele se decidiu se limitar, se esconder. Aos 17, questionava sua inteligência em relação aos outros. Prendeu-se, vivido a ideia de que a inteligência é uma escolha, por mais duro que seja essa informação, e que a humanidade escolheu ser burra por facilidade. Ao mesmo ano, seus pais, seres ricos, morreram e deixaram uma grande fortuna, mas vazio, o problema fica. Para um homem que via todos como burros, onde achar respostas? Para quem perguntar? Vedit se encontrou então com seu único ídolo, Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores da história. Alexandre construiu um império dominante, quase todo mundo civilizado da época, sem barbaridades, sem burrice. Desenvolveu em Alexandria o maior centro de estudo de seu tempo. Decidido a ser igual, escolheu acompanhar todos os movimentos de seu ídolo, indo do norte da Turquia até o Egito, visitando todas as suas conquistas. A chegar próximo à morte de Alexandre, Vedit finalmente compreendeu seus erros e decidiu seguir outro rumo. No Tibete, onde utiliza de uma bola de Axia, onde atinge uma pseudo-iluminação. Vendo que Alexandre, na verdade, é só uma reencarnação de faraós imortais. E foi aí que, inspirado por tais, seguiu a utilizar o nome de Ozymandias, ou, como dito anteriormente, o nome de Ramsés II, só que em grego, na busca de um mundo que escolheu a inteligência. Coruja e Rochart finalmente chegam à base de Vedit, um lugar chique, belo, até se encontrar com o próprio. Mas Vedit não é um homem comum, na verdade, é quase um imperador. Literalmente em segundos, espanca os dois. E como um clássico de supervilões, começa a mostrar seu plano para os heróis. Vedit começou sua vida de heróis iguais aos outros. Utilizava-se de seu conhecimento para acabar com grandes grupos criminais. E interpretava esse o problema a ser resolvido. Mas depois daquele caso com o comediante que cagou na cabeça de geral, Vedit entendeu a mesma coisa que ele. Ele entendeu a piada. Que é aquele assunto que eu falei, onde o real problema são as grandes organizações políticas e todo o sistema e egoísmo que se colocam nas pessoas forçando a entrar para o mundo do crime. E por esse mesmo egoísmo e
possíveis medos, colocam os pobres como moedas de trocas e proteções para possíveis guerras. Mas, diferente do comediante, ele entendeu a resolução desse problema, ou em partes. Ele percebeu que só existe o desenvolvimento armamentício, principalmente o nuclear, pelo medo. Ninguém quer usar uma bomba porque podia se destruir ele mesmo, é basicamente um suicídio. Entretanto, se eles não fizerem isso, o outro lado irá abusar disso o máximo possível para o poder. Então, por causa desse medo iminente, ainda assim estamos sempre apontando armas para nós mesmos. O plano do Vedit era utilizar de uma vantagem de 10 anos que ele percebeu esse problema para desenvolver uma fortuna e influência, para conseguir argumentar contra essa guerra, mas notou, pelas greves que vinham acontecendo, que a conquista pelo apoio público seria basicamente impossível por ser um vigilante. Foi aí que ele decidiu se aposentar dessa vibe de heróis e abriu uma empresa para conseguir esse dinheiro de maneira mais rápida. Construiu uma ilha de inúmeros artistas e cientistas para desenvolver o seu plano, que anos depois todos foram mortos. O comediante viu isso, viu o seu plano e entrou em desespero. Seja o que é o plano de Vedit, o comediante surtou. E por isso foi lá para casa de Moloch, desesperado e sem saber o que fazer. Em 12 de outubro de 1985, Vedit mata o comediante para evitar contra-argumentos ao seu plano. Usando do avanço desproporcional que o Manhattan deu para o mundo, Vedit conseguiu criar um teletransportador e avanços genéticos. Mas, estranhamente, nenhuma cobaia consegue ser transportada viva no processo. Não se tem mais tempo. O mundo está em caos. O seu plano era maluco, mas estranhamente concreto. As pessoas gritam. Se o povo tem medo deles mesmo, é só desenvolver um medo externo e, para assim, todo mundo se juntar. Desenvolver em conjunto de artistas e cientistas um monstro tão assustador e tão grotesco seria impossível de ignorá-lo. Mas Vedit não é um simples vilão bobo de desenho. Não é aquele que traz um monólogo sem nada feito. Todo o seu plano já tinha sido executado desde o início. Quando Coruja ou Rochart entraram no Atlântico, o seu plano já tinha sido feito. Não tem o que fazer. Em um piscar de olhos, tudo muda. Capítulo 12, Vedit, o homem que enganou Deus. 2 de novembro de 1985, meia-noite. Nos primeiros segundos do novo dia, um ser grotesco e morto, basicamente um defunto imenso, é teletransportado. Não dezenas, não centenas, nem milhares. Aproximadamente 3 milhões de pessoas mortas, corpos empilhados e uma cidade em ruínas. O medo, o pânico foram tudo trocados pelo silêncio e a solidão. Ninguém sobreviveu. Vedit, como eu disse, matou aproximadamente 3 milhões de pessoas com seu plano. E tudo que sobrou foram cadáveres, destroços e um monstro falso. Agora a gente entende o porquê o Manhattan não conseguia ver o futuro. Todo esse teletransporte meio que destruiu as partículas em sua volta e deve ser por isso que tudo estava tão embaçado. Sua incapacidade de ver o futuro, não ironicamente, fez um ser onipotente se atrasar. A imagem praticamente um deslumbre do inferno é demais para Lowry. Manhattan se teletransporta justamente para a base de Vedit, para consertar tudo isso. Logicamente, o cu tranca, afinal tem literalmente Deus enfurecido na sua frente. Vedit corre entre sua base, o levando para uma armadilha, refazendo todo o acidente que se deu origem aos seus poderes. Vedit parece ter finalmente conseguido acabar com Deus. Lowry até tenta tirar com uma arma de fogo que ela pegou nos destroços, mas Vedit não ia morrer com uma coisa simples dessa. Os planos normais não vão pegar um homem que fez tudo isso. Ou era o que pensávamos. Afinal, o Dr. Manhattan não morreu. E até parece um pouco mais forte, mesmo que isso pareça impossível. Mas não interessa o que eles façam. Não importa mais. O plano de Vedit já foi feito. O estrago está feito. O mundo inteiro está comentando sobre o acidente. O que resta é literalmente só a comemoração do vilão. E pior ainda, a submissão dos heróis. Pensa comigo, o que fazer depois disso? As pessoas já foram mortas. O medo já foi instaurado. Essa pode ser literalmente a única forma da história da humanidade de unificar o mundo inteiro a um mal maior e acabar com guerras mundiais. O povo com medo é um povo controlado, e se controlar de maneira consciente, o mundo pode finalmente andar para frente. O plano de Vedit meio que não tem falhas. Mesmo que o matem, não é benéfico para o mundo. Pode até, num ponto de vista de querer ajudar a humanidade, a morte do Vedit pode ser algo maléfico para o ser humano. Tudo acabou porque não tem nada a ser feito. O Vedit venceu. Venceu até mesmo o homem com poderes de um deus. Ele fez tudo o que queria na frente dele. Acabou. Para todos, um recomeço. Mas para um homem, talvez o final.
Rorschach viu o abismo novamente, e ele é o único que poderia espalhar isso para o mundo. Manhattan não poderia permitir isso. Manhattan voltou a se importar com a humanidade. Com lágrimas aos seus olhos, Rorschach é morto na mesma hora que milhões de pessoas. E John entende que sua existência é outro problema. Afinal, um ser tão forte para esse mundo não é mais necessário. O medo pode voltar só pela presença dele. De resumo, Manhattan desiste da Terra pelo bem do ser humano. Não há mais motivos de existir. E essa é a história de Watchmen, uma que facilmente fica como os maiores quadrinhos da história. Sua influência é notória, não só nos quadrinhos, mas em qualquer outra forma de expressão. Mas, se você é um diretor norte-americano superestimado, ou se parece com isso, provavelmente você está se perguntando, que porra que aconteceu? Watchmen é uma história bem simples e com alguns momentos bem direta. Essa obra é sobre impotência, e não só de maneira literal. A ideia de impotência é muito similar à submissão. Existe um ser maior que dita o que você tem que fazer. Ou em outros casos, o sujeito é tão maior que você que ele nem precisa dizer ou se importar com você, mas as ações deles vão impactar diretamente nas suas ações. Você é impotente sobre ele e de consequência submisso a ele. E nesse caso, a distância que o personagem de Watchmen tem é tão gritante que em alguns momentos nem seus maiores esforços fazem efeito. Que é o caso, por exemplo, da população com o surgimento dos vigilantes. Os vigilantes que teve o surgimento do Dr. Manhattan. A população que teve a ideia de uma grande guerra mundial. Vedit e comediante entendendo que são apenas peças de xadrez inúteis e um jogo controlado por um sistema doentio, até mesmo em casos individuais, como a Sally ao ser vítima do comediante, ou Danny sendo literalmente impotente por não se sentir seguro. Mas principalmente no final, a ideia de impotência vem nas mãos dadas ao medo. E isso é bem notório como a população interpreta que não tem mais escapatória para a guerra nuclear. O medo vem do pânico, e do pânico vem o desespero. O plano do Vedit era exatamente nisso, colocar um medo tão grande, um pânico tão absurdo, e utilizar desse pânico para controlar eles mais facilmente, para levar assim a uma utopia unificada. E o interessante na questão de impotência é que ninguém pode fazer nada sobre isso, porque esse homem é um filho da puta gostoso pra caralho. Literalmente Deus se tornou submisso ao plano desse homem. Por isso, Vedit é o melhor personagem dessa obra. Que vilão perfeito da porra! Então galera, esse foi mais um vídeo, muito obrigado por ter visto até aqui. Esse foi facilmente o vídeo mais difícil e mais trabalhoso que eu já tive. Pra você ter uma pequena noção, ele era pra ser um presente de Natal pra vocês. Mas se você viu até aqui, considere se inscrever. Eu tenho outros vídeos que provavelmente você vai achar algum deles interessante, seja concordando ou discordando de mim. Se puder deixar o like e principalmente hypar o vídeo, ajuda muito a divulgar e acabar chegando pra mais pessoas. Mas de verdade, a coisa que eu mais quero é um comentário seu. A coisa mais divertida que tem ao criar um conteúdo é ouvir os outros pontos de vista de pessoas diferentes. Escrever algo sobre o vídeo em questão de roteiro ou edição, ou até mesmo sobre a própria obra. Em suma, é isso minha gente. Muito obrigado por mais um vídeo bem feito. Até o mês que vem e adeus.